Olá, povo bonito do meu Pernambuco! Sejam bem-vindos todos vocês para mais uma aula de Geografia. Hoje, na parceria aqui com a intérprete Isabela, nós vamos trabalhar o conteúdo Setores da Economia e Relações Comercial. Uma aula que vai nos fazer mergulhar na ideia do que é o dinheiro e dessa sociedade de consumo, que a gente conhece e vive. Então, nossa aula de hoje é a aula de número 28, Geografia, Setores da Economia e Relações Comerciais. Bom, iniciando nossa aula, a gente vai definir o que é economia. Que antes de entender os setores da economia, a gente precisa ter uma interpretação e compreender um pouco do que é economia, do que é esta coisa tão falada, tão discutida, A gente abre a televisão, os jornais, a mídia em geral, está o tempo todo falando de economia, O que é economia e que importância ela realmente tem ou interfere na nossa vida, Aqui eu trago um texto, vamos fazer uma leitura. É o conjunto de atividades desenvolvida pelos homens visando a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então perceba, economia ela está diretamente voltada à produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Por que isso? Isso foi a forma e a maneira que a nossa sociedade contemporânea, atual, desenvolveu para se organizar e a gente sobreviver. Então a gente criou um sistema de relação, de convivência, de relação de trabalho, pautada nesses três fatores: produção, distribuição e consumo. E qual é o nosso papel nesse ciclo que a gente chama de economia? Para a sociedade, você ou é produtor, ou é distribuidor, ou é consumidor, ou ambos ao mesmo tempo, ou dois, ou um, ou dois daqueles, Mas, em geral, todo ser humano está contido em um desses papéis. Ou ele é produtor, aquele que vai produzir algum produto, matéria-prima ou fazer algum serviço, ou ele é distribuidor, onde a gente vai encaixar aí a cadeia logística em geral, vai ter a importância aí de se compreender como o produto vai sair de um canto e chegar ao outro, que é essencial para a nossa sobrevivência, ou você é consumidor, que compõe a sociedade de consumo. Na verdade, todo mundo é consumidor nesta sociedade, Perceba, se eu falar da história antiga, idade antiga, como é que se vivia nos primórdios, quando a gente aprendeu a plantar? O que é que a gente era o próprio produtor do nosso alimento, então nós trabalhávamos para conseguir o nosso alimento. Então eu plantava para conseguir meu alimento, eu criava animais para conseguir meu alimento. Isso gerava certas limitações, porque a minha vida ela era voltada apenas para o trabalho e o trabalho para a produção da minha sobrevivência. Nos dias de hoje, com todo esse avanço da tecnologia, com toda essa mudança da técnica, do que o Milton Santos chamava de meio técnico-científico informacional, a gente criou todo um sistema de divisão de papéis e de divisão de trabalho. Uma divisão de trabalho tão complexa tal que todo ser humano hoje depende de outro ser humano. Porque a comida que chega na sua mesa, ela já passou pela mão de diversas pessoas, desde o processo de produção até a compra, que é o seu consumo, e até chegar em casa e você consumir determinado produto. Então a nossa vida hoje, ela é pautada na relação de produção e consumo. Para eu consumir, alguém tem que produzir. Para alguém produzir, alguém tem que trabalhar. E aí começa a lógica do trabalho. Meu pai dizia, quando eu era criança, que tudo na vida a gente paga. A gente paga para nascer, a gente paga para viver e a gente paga para morrer. Meu pai não era geógrafo, mas ele tinha geografia na mente, Porque o que ele tentava me dizer ainda na infância é toda a relação da economia capitalista. Essa economia em que o nosso ciclo de sobrevivência ela custa sempre um determinado preço. Por que eu tenho que pagar o tempo todo? Eu pago para que alguém produza. E este alguém produz para que eu possa consumir. E ele ganhar para que ele possa pagar. Então, esta ideia de consumo, de pagar, gera toda a lógica de organização de sociedade que a gente tem hoje. Porém, este pagar exige algo. Exige o que a gente chama de dinheiro, que é a moeda de troca.
Vamos entender um pouco mais disso. O que é que eu tenho que colocar na cabeça agora? Que economia está diretamente relacionada às atividades de produção, distribuição e consumo. Por que a mídia fala tanto de economia? Porque esta relação de produção, distribuição e consumo diz a qualidade de vida que você tem. Percebe? Se você consome mais ou melhor, você tende a viver melhor, né? Quanto mais produto você adquire, seja ele alimentação, seja ele o transporte, seja, sei lá, entretenimento em geral, em teoria aquilo te traz qualidade de vida. E o tempo todo para adquirir produto, você está atrás da moeda, aquilo que faz a troca. E aí, em geral, você se vende em troca desta moeda. Como eu me vendo, Júlio? Pelo trabalho. E a gente começa a criar uma sociedade onde o trabalho passa a ser a base e a coisa mais importante de tudo. Porque só através do trabalho eu ganho o dinheiro, que é o meio de troca, e eu consigo manter todo um ciclo de produção, distribuição e consumo. Então, uma economia forte, em teoria, é uma economia que gera qualidade de vida. Uma economia fraca, em teoria, a gente não vai ter qualidade de vida. Mas vamos mergulhar mais nesse assunto. Vamos falar agora de economia capitalista. O que é isso, Júlio? Vamos ler o que está escrito, tá? É a organização das atividades econômicas por meio do mercado, baseada na propriedade privada e na qual a grande maioria das transações é mediada pelo dinheiro. Então, veja, economia, produção, distribuição, consumo. Economia capitalista, vamos entrar aqui agora, mercado, propriedade privada e dinheiro. Perceba, ela se faz capitalista quando o objeto de movimentação dela é o dinheiro. É o dinheiro que faz as trocas acontecerem. Esse dinheiro, ele circula no que a gente chama de mercado. O mercado nada mais é que a produção e a distribuição daquilo que você vai consumir. Então, o dinheiro é o meio de troca que vai movimentar o mercado. Se o mercado tem a ver com a distribuição, aquele que trabalha, trabalha no mercado. Se o mercado tem a ver com a distribuição, aquele que consome vai consumir no mercado. Não é à toa que os mercados são chamados de mercados, supermercados, onde você vai adquirir aquele produto para o seu consumo diário, né? Mas seja ele varejista, atacado, lojas, né? Tudo isso compõe mercado. E geralmente você trabalha para o mercado. Então a gente fala, o mercado está forte, porque está gerando emprego, porque está gerando renda, porque as pessoas têm dinheiro. E aí, em teoria, qualidade de vida. O mercado está fraco, não está gerando emprego, as pessoas estão ficando desempregadas, a moeda não está circulando, a qualidade de vida está em queda. Então, equilibrar mercado, compreender economia é base fundamental para o entendimento do que é qualidade de vida. E eu pergunto, Brasil como está? Porque nós somos a nona economia, se eu não me engano, isso varia constantemente, mas atualmente acredito que estamos entre as 9 maiores economias do mundo, né? E a qualidade de vida do brasileiro corresponde à economia que a gente tem? Porque ainda tem os parâmetros do processo de gerenciamento desse mercado. Porque eu tenho um mercado forte, o Brasil é uma potência econômica mundial, mas eu não tenho a qualidade de vida. Como eu estou te dizendo que o Brasil é um dos países que mais produz riqueza e dinheiro, e eu não tenho qualidade de vida, porque a grande maioria do povo brasileiro vive ou na pobreza ou abaixo da linha de pobreza, o que é declarado pela ONU, né, os critérios de miserabilidade. O brasileiro, quando é pobre, ele é pobre. Às vezes a gente fica pensando nos africanos, né, no pessoal ali do sul da Ásia, que são regiões pobres do mundo, mas o Brasil não perde em sua pobreza para essas regiões. Nós temos pobrezas equivalentes. O que contrasta no nosso país é porque também nós temos as maiores riquezas do mundo aqui, né? E aí a gente vai falar naquela coisa de desigualdade, né? Uns com mais, outros com menos. O que classifica de fato a desigualdade parte dessas duas palavras, propriedade privada. O que é propriedade privada? É você ser dono de algo. Perceba, a produção, seja lá da matéria-prima, da transformação do produto em matéria elaborada, tudo depende de alguém ser dono de alguma coisa, propriedade privada. Se eu não tenho uma fazenda, eu não planto, compreende? Se eu não tenho uma indústria, eu não produzo. Mas quem é esse cara que tem a propriedade?
desde dos anos do século ali 18, Adam Smith, ele vai escrever o livro Riqueza das Nações, e o mundo que viviam monarquias absolutas começam a sofrer transformações, porque vem uma ideia de defesa da propriedade privada, porque o desenvolvimento, o progresso e a qualidade de vida das pessoas só seria alcançado se existisse a propriedade privada. Antes tudo pertencia ao rei. O rei era rico e tinha qualidade de vida, mas o resto do povo, não. Então, a luta para acabar com as monarquias se deu basicamente para que se defendesse a propriedade privada. Hoje, no Brasil, por exemplo, na nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, né, a Constituição defende que é algo inviolável no país, né, é de inviolabilidade a gente ter a garantia e a defesa da propriedade privada. Significa eu ser dono do que é meu e ninguém deve tomar. E se é inviolável, o Estado ele tem o dever de garantir que seja meu. Mas o nosso país é o país do contraste, né? Tu compra uma casa, tu paga um imposto, mas todo mês ele te cobra lá o IPTU. Se tu deixa de pagar, tu perde o direito da propriedade privada. Mas aí é detalhe para o direito, depois se discute isso. Volta para cá. A economia capitalista, então, ela depende de ser dono de algo. A pergunta é, quem é dono de quê? Por exemplo, as terras brasileiras para o plantio, para o agronegócio, ela pertence à maioria das pessoas ou à minoria das pessoas? E como essa minoria adquiriu? Será que todo mundo teve o direito de ter a propriedade de terra? Ou historicamente essa terra é herdada para uma classe? Que até hoje, né, ela predomina na sua descendência como os grandes proprietários de terra. Logo, os pequenos que não têm, não terão. Não é uma questão dele lutar para conquistar. Vai acontecer um ou outro caso, mas a grande maioria não vai ter acesso à terra. E logo jamais vai poder competir no mercado, né, de economia capitalista. Então, ter a propriedade privada ela é a base para a produção do capital. Mas ela também é a base para a desigualdade. Se não existir justiça na distribuição, né, da propriedade, jamais a grande maioria vai chegar ao que a minoria tem. Então isso talvez explique um pouco do contraste do nosso país. Eu tenho uma minoria que gera grande riqueza, né? Então quando o cara é rico no Brasil, ele é rico. Ele é de se amostrar mesmo, de estar em iate, helicóptero, viajando todo dia para a Europa, Estados Unidos. E quando o cara é muito pobre. E engraçado, porque a gente vive num país que essa realidade é lado a lado. Você vai ter ali condomínios de luxo convivendo com favelas ao lado. Essa é uma realidade de uma economia desequilibrada e parte do princípio da propriedade privada. Mas voltemos então. Para compreender a economia capitalista, eu tenho que entender a palavra mercado, propriedade privada e dinheiro. Agora que eu passei em economia, eu preciso falar do que danado é dinheiro. Porque o dinheiro ele virou o Deus do ser humano, né? Apesar de a gente ter diversas religiões no mundo, entre elas se destacando aí o cristianismo, né, o islamismo ou o budismo, a religião mais aceita hoje na humanidade ainda é o dinheiro. O dinheiro ele é aquilo que movimenta a fé. Vocês já pararam para pensar o que é dinheiro? Veja só, ele é só um papel. Quanto vale um papel? Para as pessoas estarem matando, roubando, né, destruindo, brigando, fazendo guerra por um papel. E quanto vale um papel, na verdade? Você parar para analisar, na verdade o papel não vale tanto para movimentar tudo isso. Mas naquele papel é estipulado um número que delimita o valor da fé. Quanto vale aquele papel? Perceba, uma nota de R$200. Uau, vale R$200. Quanto vale isso? O que representa aquele número num papel? E por que aquele número vale aquilo, se não baseado na fé? A economia capitalista criou o dinheiro. O dinheiro ele é o instrumento, olha lá o que está escrito, ó. Bota lá, é uma espécie de instrumento usado na forma de moedas e notas, utilizado na realização de trocas comerciais da sociedade. Então, o dinheiro nada mais é que o instrumento que lhe permite produzir, distribuir e, principalmente, consumir. Então, você precisa do dinheiro para ter tudo na vida, né? Então, perceba, ter dinheiro é lhe permitir consumir. É você ter meios de troca daquilo que você quiser. Antes do dinheiro ser inventado, por exemplo, quando a gente vai falar aqui do
esqueci o nome agora, mas o escambo, né? O escambo, que era justamente a relação comercial, ela se dava por troca. Então, sei lá, fulano ali planta arroz, né? Mas ele quer comer feijão. Então ele pegava aquele arroz, ia lá no cara do feijão e, vamos trocar aqui? E aí eu te dou arroz, tu me dá feijão. Beleza, a troca funcionava. Só que à medida que a técnica foi evoluindo, essas trocas foram ficando mais complexas. Percebe, eu produzi arroz, mas quero comer uma galinha. Aí vou lá no cara que cria galinha. Chego com o meu arroz, o cara diz, não quero arroz não, quero feijão. Aí o que é que faz para eu ter a galinha? Eu tinha que pegar esse meu arroz, ir lá naquele cara que produz feijão e diz, olha, toma aqui arroz para eu pegar o feijão, para eu poder levar no cara da galinha para eu poder comer galinha. Percebe a complexidade que era o escambo? Inclusive a classe burguesa, os burgueses, né, que eram aquelas pessoas que viviam nos burgos, as cidades muradas, elas vão nascer justamente porque são essas pessoas que vão fazer essa logística. Veja lá, eu preciso de um celular, mas eu planto arroz. Como é que eu ia ter um celular? Eu tinha que ir no cara que planta feijão, para achar o cara que faz a galinha, para achar o cara que produz o celular. Então o que é que eu fazia? Eu contratava um burguês desse que vivia na cidade e dizia, faz essa coisa para mim, mas chega aí com o celular. Aí no meio do caminho que tu conseguia teu. A relação de troca era complexa. E aí era difícil a gente ter o produto. Consequentemente, o índice de pobreza era altíssimo. Em geral, tirando ali a monarquia, aquela classe nobre ou clero, né, que vivia do luxo da produção dos outros, tirando aquelas duas classes, a grande maioria era pobre. Então, com essa ideia do dinheiro, o dinheiro ele surge para facilitar. A princípio, ele nasce como os metais preciosos, o ouro. Perceba, eu produzo o arroz, quero galinha, mas o cara da galinha quer feijão. Para acabar com esse problema, a gente começou a descobrir uma coisa que todo mundo queria. E esta coisa era o ouro, por exemplo, era o metal. Vai nascer aí o período do metalismo, né? Do mercantilismo, isso. E aí o que acontece? Eu produzia o arroz, mas queria trocar por ouro. Porque quando eu ganhasse o ouro, todo mundo aceitava ouro, então não ia ter mais aquela complexidade para trocar. Eu chegava no cara da galinha, eu produzo arroz, tu quer? Não, mas eu tenho ouro, tu quer? Quero ouro, então me dá a galinha. E aí trocava. O ouro ele passa a ser a moeda facilitadora, né? É o meio, o instrumento que vai facilitar a troca. Então o ouro, ele ainda assim no começo é bom, mas depois começa a ficar difícil a gente estar circulando com ouro para um lado e para o outro. E aí vem a ideia de pegar aquele ouro, botar num lugar guardado, chamado de banco. E aí aquele ouro, o banco me dava um papel dizendo, você tem tanto ouro aqui. E as pessoas começaram a sair com aquele papel e trocando. Olha, em vez de eu tenho tanto ouro no banco, tá aqui nesse papel, tu aceita o papel? Começa a nascer o dinheiro, porque o papel valia um ouro. Né? E aí começa essas trocas, à medida que vai ficando mais complexo, ninguém queria mais ir no banco pegar o ouro de volta, ficou só o papel circulando. O que acontece? Os bancos vão começar a enriquecer, vai nascer o capitalismo financeiro que predomina até hoje, né? E as pessoas vão ficar trocando papel, baseado na fé que tem ouro no banco. Chegou a um ponto que o banco não precisava ter nem mais ouro, simplesmente toma papel aí, todo mundo acreditava que tinha ouro lá e aquilo funcionava. A realidade hoje não tem ouro em banco, não funciona mais assim. E quanto vale um papel? Vale um número estipulado baseado na economia de um país. Eita complicação! Ou seja, em poucas palavras, o papel vale o que você acredita nele. É o valor da fé. Se o papel é a principal religião, é o dinheiro, é a fé, então ter dinheiro hoje na sociedade capitalista é sinônimo de poder, talento e bênção. Então, ser rico é ter sucesso. Perceba que a maioria de vocês que estão estudando, até assistindo minha aula hoje, estão assistindo visando posteriormente ingressar na universidade para posteriormente conseguir um bom emprego para ganhar dinheiro. Então, sucesso para você não é entrar na universidade para aprender, é conseguir um bom emprego. Você ter um bom emprego significa que você é um cidadão de sucesso, um vencedor na vida, né? Agora percebe, isso é bom, tá? Valeu, te estimula, tu vai lá, luta e consegue. Mas se tu fracassa, como é que fica? Tu não tem o dinheiro. Então tu vai carregar o fardo do fracasso e da incompetência que o sistema de economia capitalista gera. Então, tudo bem, o dinheiro ele é importante, ele foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para diminuir a pobreza, mas hoje a gente precisa pensar nessa classe que não consegue o sucesso.
Porque se você parar para pensar um pouquinho, fizer uma conta matemática simples, você vai perceber que a grande maioria das pessoas não vão ter o sucesso. Porque elas não são proprietárias, né? Elas não são donas de propriedades. Então a grande maioria não vai ter espaço. Se eu só considerar o número de jovens que terminam o ensino médio e entram na universidade e a quantidade de vagas que tem para oferecer para esses jovens, a grande maioria vai sobrar e não vai ter aquele sucesso financeiro que o dinheiro promete, né? Que essa bênção promete. Você vai se sentir fracassado, derrotado, depressão geral, mal do século, aquela confusão toda, e vai querer lutar pelo dinheiro como se o dinheiro fosse a única razão da nossa existência, né? Isso é sociedade de consumo, literalmente. A gente precisa hoje pensar nessa demanda desse pessoal que não vai ter ascendência financeira. O que é que faz? Simplesmente a gente convive com a violência, com a criminalidade e está de boa? Vamos pensar nisso, Brasil. Vamos pensar nisso. Bom, enfim cheguei nos setores da economia. Tá? A economia é dividida em 3 setores: primário, secundário e terciário. Compreender cada um é compreender o seu papel na economia. O setor primário, gente, é aquele setor onde eu vou produzir a matéria-prima. É o extrativismo vegetal, né? Arrancar diretamente a vegetação. É o extrativismo mineral, é extrair, né, as pedras, né, que tem valor agregado. E é também a agricultura e a pecuária. É o produzir aquela matéria-prima. Qualquer pessoa que trabalhe em uma dessas 3 condições, ela compõe o quadro de trabalho do setor primário da economia, né? Então, é um setor que gera riqueza, né, que gera trabalho e que gera dinheiro. O segundo setor da economia é o setor secundário, que é justamente o setor da atividade industrial. A indústria, ela é responsável por transformar aquela matéria-prima em produto manufaturado, elaborado, né, para o consumo. E aí aquelas pessoas que trabalham no setor secundário, que trabalham em indústria, trabalham no setor secundário, tá? Então ela trabalha nesse processo de transformação. E o último setor da economia é o setor terciário, que é o setor de comércio e serviço. O que é isso? Eu transformei a matéria-prima, eu peguei a matéria-prima, setor primário, eu transformei ela, setor secundário, e agora eu vou distribuir, comercializar, vender e consumir. Isso é o setor terciário. Então, as pessoas que trabalham nessa parte dos serviços, da logística, né, o profissional liberal, esses compõem o setor terciário. Pergunto, a grande maioria das pessoas trabalham em que setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Na nossa sociedade atual, acertou quem respondeu, a grande maioria trabalha no setor terciário, tá? Então perceba, hoje a economia do Brasil, sobretudo, ela sobressai da seguinte forma: dos países desenvolvidos e emergentes estão nessa categoria. Grande predomínio é do setor terciário. O Brasil está ali numa margem, 70% da sua produção e riqueza vem do setor terciário, do PIB brasileiro, né? Eu tenho ali 20% do setor secundário e 10% do setor primário. A maioria de vocês que querem fazer a universidade sonham e pretendem entrar no setor terciário, tá? Isso predomina nos países ricos e em desenvolvimento. Os países pobres ainda predominam o setor primário da economia. Por fim, relações comerciais, tá? Que são as relações que os países têm entre um e outro de produção e consumo. Perceba que nem tudo é produzido num único país, né? Em geral, um país depende do outro. Então, grande parte dos produtos que você vai consumir vem de fora. Aí vem o processo de importação e exportação. Importar é você comprar o produto de outro país. Exportar é você vender o seu produto para outro país. E aí isso gera o equilíbrio ou o desequilíbrio da balança comercial. Na verdade, o dinheiro do mundo hoje está lastreado no dólar, né, que é o dinheiro americano. Então, essa ideia de exportação e importação, ela é fundamental para o equilíbrio econômico, tá? Gente, hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China, desde 2009, mas tem toda uma história, uma revolução para se contar sobre a balança comercial. A aula vai se continuar, tá? A gente tem outros encontros pela frente. Eu agradeço a todos pela participação na nossa aula de hoje. É muita coisa para a gente conversar, né? Mas a gente se vê em breve. Tchau a todos. Forte abraço para vocês. Valeu!